E aí, beleza? No vídeo passado eu dei uma leve explicada sobre o que raios era um switch, como é que ele funcionava, como é que funcionava a comunicação de computadores dentro de uma LAN e tudo mais. No vídeo de hoje eu vou te explicar, ou tentar te explicar, como é que funciona um roteador. Eu sei que na sua casa, como eu já disse no vídeo anterior, provavelmente o que você tem você chama de roteador. Só que aquilo não é lá bem um roteador, aquilo é a junção de várias coisas. Eu já disse isso no vídeo passado. Na verdade o que você tem na sua casa é um gateway, mas a gente chama comumente de roteador ou de modem. Mas hoje a gente vai dar uma olhada no que de verdade é um roteador e como é que ele funciona. Como é que ele possibilita a comunicação do nosso dispositivo com a internet. Como é que ele possibilita a comunicação da nossa LAN com a internet. Esse é o objetivo. Primeiro vamos começar lendo a definição. Beleza, olha só a definição que o Gemini deu aqui pra gente. Olha só. Um roteador é um dispositivo que funciona como centro... Deixa eu dar um zoom aqui, né? O roteador é um dispositivo que funciona como o centro da sua rede, conectado ao seu modem para receber a conexão de internet e depois distribuí-la para os seus dispositivos, como computador e smartphones, tanto por fio, Ethernet, quanto sem fio. Que foi o que eu falei no vídeo passado. Então, olha só, é um dispositivo que funciona como centro da sua rede conectado ao seu modem para receber a conexão de internet. Pronto. Isso daqui é um dos pontos mais importantes que a gente precisa para poder entender. Então, vamos aqui para o quadro para poder dar uma olhada como é que ele funciona, beleza? Então, imagina que você tem sua LAN. No vídeo anterior eu já expliquei, né? Dentro de uma LAN, a gente não tem só a LAN, né? A gente tem os computadores, a gente tem que os computadores eles estão ligados a um switch, né? Então, vamos voltar aqui, vamos fazer aqui só um quadradinho menor para dizer que isso daqui são dispositivos, tá? Todos eles estão conectados a um switch, beleza? Então vamos colocar aqui um switch. Vamos dizer que isso daqui é um switch, tá? Isso daqui, eu vou só dar uma rotacionada e vou dizer que isso daqui é um switch. Fechou? Isso daqui é um switch. Imagina que essa pecinha aqui, ó, de que está de verde, isso daqui é um switch. Então todos esses computadores eles estão interligados entre si através de cabeamento, obviamente, né? E eles estão conectados entre si através de um cabeamento e eles estão conectados no switch. Então, como eu já expliquei, né, você tem o packet ele vai de um determinado computador até o switch lê o endereço MAC para onde ele quer ir e a partir disso ele manda para o endereço que possui aquele endereço MAC, né, de destino. Beleza, isso a gente entendeu, mas isso é a comunicação como ocorre dentro de uma LAN, dentro de uma Local Area Network. Inclusive, só a título de curiosidade, né, não existe assim um determinado limite para a quantidade de dispositivos que podem estar dentro de uma LAN, né, de uma Local Area Network. Podem existir 10 dispositivos, 5 dispositivos, 2 dispositivos, não existe um limite. Só que, obviamente, quanto maior for a quantidade de portas que você tem no seu switch, mais caro ele vai ser, tá bom? Então, beleza. Só que aqui, esses dispositivos, eles estão se conectando apenas dentro desse espaço físico. E eu quero que os meus dispositivos eles tenham acesso à internet. Eu preciso que eles tenham acesso à internet, porque eu não quero só me comunicar com esses dispositivos aqui. Eu quero me comunicar com um dispositivo que, por exemplo, está em outro estado. Eu quero me comunicar com um amigo meu. E para isso, eu preciso de um dispositivo muito específico, que é o tema desse vídeo, né? A gente precisa de um router. Aqui em cima, se você olhar, olha só, aqui a gente tem um router, tá? É um router board, no caso. Aqui você tem a entrada da internet e aqui você tem a entrada da LAN, da Local Area Network. Agora faz mais sentido, né? Então aqui a gente tem um router board, que a gente vai ter a internet, a entrada de internet, e aqui em cada uma dessas portas a gente pode conectar uma Local Area Network. E olha só, quem é que dá para você essa internet? Bom, nesse caso vai ser o seu provedor. Nesse caso vai ser o seu provedor de internet. Pode ser, sei lá, por exemplo, a Vivo, que fornece serviço de internet. Pode ser, sei lá, a Oi. Pode ser qualquer dessas operadoras que vai te fornecer o serviço de internet. Mas você precisa ter a sua Local Area Network, dispositivos conectados a esse router. E óbvio, esse router ele pode possuir também um ponto de acesso para que você possa se conectar a ele de forma wireless, de forma sem fio, sem precisar de cabeamento para se conectar a ele. Então beleza, eu acho que isso ficou bem claro, né? E aqui em cima eu fiz uma representação, né? Uma representação, um router, na verdade é um roteador, né? Que a gente chama em português. Então, beleza. Vamos aqui imaginar que você está com a sua Local Area Network e você quer estabelecer uma conexão com alguém que está lá em Manaus. Essa pessoa também possui uma LAN, possui também uma Local Area Network. E você quer fazer essa comunicação, você estando em São Paulo. Você tem a sua LAN, aqui dentro você tem o seu switch, obviamente, e você quer estabelecer comunicação com alguém que está lá em Manaus. Como é que essa comunicação é feita? Imagina, beleza, você tem o seu computador, ele está conectado
na sua LAN, você só tem esse computador, para simplificar, né? Você só tem esse computador e você quer que esse computador se comunique com o seu amigo que está lá em Manaus. O que vai acontecer? O seu computador ele vai mandar os packets para o seu roteador. O seu roteador vai ser responsável por encaixar, por descobrir para onde é que ele tem que mandar essa informação. E o que tem dentro, o que todo dispositivo conectado à rede de internet tem? Ele possui um endereço. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre o endereço MAC? Bom, aqui nesse caso vai ser o endereço IP. Todo dispositivo conectado à internet possui um endereço IP, beleza? E esse endereço funciona como se fosse o endereço da sua casa. Ele está dizendo onde você está para que você possa receber informações, beleza? Beleza. Só que isso é diferente do endereço MAC. Por que isso é diferente do endereço MAC? Porque o endereço MAC é algo estático, é algo que não vai mudar. Ele é gravado na sua placa de rede. O endereço IP não, o endereço IP muda. Certo? Certo. Então, todo dispositivo conectado à rede de internet, ele possui um endereço IP. Por exemplo, a gente pode fazer essa analogia, que o endereço IP, ele funciona como se fosse o endereço da sua casa, porque você se muda de casa. Mas o seu endereço MAC, o seu endereço de Media Access Control, ele vai ser como se fosse o seu CPF, porque você não muda de CPF, né? Você nasce com CPF e você permanece com ele até o dia da sua morte, né? Cadastro de pessoa física, porque você é só um. Agora o seu endereço IP não, o seu endereço muda. Espero que isso tenha ficado claro. Então o endereço IP vai servir basicamente para poder endereçar as informações que você está recebendo, para poder saber, por exemplo, para onde os seus packets vão, para onde eles não vão. E beleza. O seu roteador, que é esse desenho aqui que eu fiz, ó, esse daqui é um roteador. Então, esses triângulos aqui, eles serão roteadores, beleza? Ele vai mandar informação para outro roteador, que nesse caso pode ser o seu Internet Service Provider, o seu servidor de internet, beleza? E o seu servidor de internet vai ser responsável por mandar essas informações, beleza? Por mandar essas informações. Isso daqui é um processo que talvez eu explique no próximo vídeo. Mas vamos imaginar, por exemplo, que são só roteadores, tá? Vamos imaginar que é tudo roteador e esses roteadores não têm donos, por enquanto. Esse roteador aqui é seu, beleza? E você mandou o seu packet, mandou essa informação para esse roteador. Esse roteador vai ser então o responsável por enviar para outro roteador essas informações, obviamente em pedaços, como eu já falei no outro vídeo. E aí, essas informações elas vão possuir um endereço IP de destino, e portanto você sabe para onde você quer enviar essa informação. No caso, o seu roteador sabe isso, né? Você não sabe tão bem assim. Só que aqui acontece uma coisa muito interessante, né? Porque a gente pode pensar, por exemplo, como é que o roteador ele vai saber qual caminho seguir. Ele tem esse caminho, ele tem esse caminho aqui, e ele tem também esse caminho. Beleza, qual é o caminho que ele vai seguir? Bom, nem sempre é o caminho que a gente acha que é o mais curto. Por exemplo, você poderia me dizer que esse caminho aqui, ou esse caminho aqui, eles seriam os escolhidos, porque eles são mais curtos, enquanto esse daqui, ele é o mais longo. Visualmente sim, mas nem sempre isso é verdade. O roteador ele não vai escolher necessariamente pelo caminho mais curto fisicamente falando. Ele vai sempre escolher o caminho que seja mais rápido. Porque pode ser, por exemplo, que esse caminho mais longo aqui ele tenha outros arquivos, outros dados passando. Então, ele mandar um dado por aqui seria muito difícil. Tá? Seria muito difícil, seria muito mais lento do que, por exemplo, ele mandar para cá. Seria muito mais lento do que ele mandar para cá, para depois mandar para cá, para depois chegar no seu amigo que está lá em Manaus. Beleza? Então, nem sempre ele vai seguir o caminho que a gente acha que ele vai seguir. Existem determinados algoritmos, né, que o roteador ele vai usar para isso, mas nem sempre é o caminho físico mais próximo. Às vezes ele pode escolher um caminho diferente, depende de como a rede está, se está muito congestionada e outros fatores também. Beleza? Beleza. Só que uma coisa aqui que pode se notar é que, por exemplo, a gente não tem só um roteador gigantesco, né? A gente tem diversos roteadores. E por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque se a gente tivesse um único dispositivo, vamos imaginar aqui que ao invés desses roteadores aqui, você tem só um roteadorzão grandão, tá? Que todos os dispositivos eles vão se comunicar com esse roteadorzão grandão. E ele tem infinitas portas, beleza? Ele tem infinitas portas. Você concorda comigo que seria muito mais caro a gente manter só um roteador gigantesco? Por que seria muito mais caro? Porque ele seria responsável por mandar todos os dados de todo mundo. E isso seria muito pesado para ele, e além de ser muito pesado para ele, se desse algum defeito nele, meu amigo, simplesmente acabou. Enquanto nesse caso aqui, se, por exemplo, pensando aqui nesse contexto, imagina que, sei lá, esse roteador aqui deu problemas, ele acabou, tá? Ele morreu. Cara, ainda tem outras duas opções. Óbvio, na vida real existem muito mais opções que os seus dados podem tomar, né? Mas como é um exemplo reduzido, só tem duas opções.
ele pode ir para esse ou direto para esse. Então, ainda que esse daqui morra, ainda que esse daqui não funcione mais, dê algum problema ou esteja congestionado, existem outros dois caminhos possíveis. Então, nesse vídeo, a gente deu uma olhada em como os nossos dispositivos, os dispositivos que estão na nossa Local Area Network, se comunicam com a internet através de um dispositivo chamado router. Um router, ele vai possuir uma porta de internet e vai possuir portas LANs, que serve para você conectar os seus dispositivos que estão conectados nas redes LAN. A internet é disponibilizada pelo seu provedor de internet, que pode ser um gigante ou pode ser um pequeno provedor, e a partir disso a conexão é feita. Por último, eu dei um exemplo de como funciona a comunicação, por exemplo, de um endereço de uma LAN que está em São Paulo com uma LAN que está lá em Manaus. Eu expliquei também um pouquinho sobre como funciona o endereço IP, fiz uma analogia para poder ficar mais simples e dei uma explicada de como é que o roteador escolhe o melhor caminho, que nem sempre o caminho mais curto, fisicamente falando, é o caminho que ele vai escolher, mas sim o melhor caminho que ele vai descobrir a partir dos seus algoritmos. Eu espero que isso tenha ficado claro e espero que eu tenha ensinado alguma coisa. Valeu!